E aí, estudante, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo para você aumentar o seu repertório aí das grandes obras literárias brasileiras, porque afinal de contas, elas despencam nos vestibulares, né? Os grandes vestibulares, ele até liberam algumas listinhas de obras que serão abordadas naquela prova daquele ano. Bom, já sabe, né? Pega seu café, sua água, seu suco, papel e caneta na mão que você vai sair dessa aula, fica até o final com mais conteúdo, entendendo tudo sobre esse livro. Vem comigo! Para você que já me acompanha, eu sempre inicio essas aulas te dando aquelas informações que você vai precisar. Quando ocorreu a história, onde ocorreu, quem é o narrador, tá? Então tome nota aí. Quando? Em 1967, isso aí. Onde? Ora esse local vai ser Pernambuco, ora vai ser São Paulo, ora vai ser Rio de Janeiro e ora vai ser Xingu. Isso daí. Esse nosso personagem principal, Padre Nando, ele vai passar por algumas dessas regiões, tá? Primeira pessoa, né? Então é o Padre Nando que narra, é o narrador personagem. E você vai perceber, pessoal, que essa narrativa ela é bastante alinear, tá? Ora ele tá no tempo atual, ora ele faz uns flashbacks, ora ele volta, ele não avisa. Você tem que, pela leitura ali, pelo contexto, ir entendendo e ir racionalizando qual trecho que ele tá. Bom, informações técnicas abordadas, agora vamos para nossa história. Vamos para o enredo do livro. Olha só, o Padre Nando, quando ele inicia aí a narrativa, ele tá no momento, pessoal, de questionamento sobre o celibatário, se ele realmente quer seguir aquela vida de castidade. Ele não sabe também se ele fecha os olhos para algum movimento. Olha só, a gente estava, contexto histórico, tá? A gente estava no Brasil vivendo o período do regime militar, isso aí. Então ele também fica em cima do muro. Será que eu me ponho de forma mais ativa na política? Será que eu vou deixar muito claro quais são as minhas convicções políticas? Ou será que eu fico aqui, só na igreja, aqui, só na religião, só na fé, só nas minhas atividades? Como que eu me divido? Ele também estava nesse questionamento. E esses dois questionamentos é o que vão aí perpassar a obra, porque embora a gente vai falar bastante da questão indígena, da questão rural, enfim, você também vai perceber que tem um pano de fundo meio romantizado aí, tá? Vai surgir um romance do Padre Nando. Fica até o final do vídeo. Olha só, então eu já te falei um pouquinho dos questionamentos aí que anda na cabeça desse padre. Sabe o que acontece? Ele quer ir pro Xingu, exatamente, ele quer ir pro Xingu fazer um trabalho de catequizar esses indígenas. O que na realidade ele estava querendo, pessoal? A gente começa a ler o livro e fala, ué, mas por que pra Xingu especificamente? Sabe aquelas missões jesuíticas que tinha no Brasil, no sul ali, principalmente no Brasil colônia, de 1500 a 1600, 1700? Ele queria repetir esse mesmo movimento, mas lá no Xingu, tá? E quando ele estava pensando em ir para o Xingu, aí vai ter uma festa cultural que vai dar nome para o livro, é o Quarup, né? Essa festa cultural, ela trata, é como se fosse uma homenagem para os mortos, tá? É como se fosse o Dia dos Mortos aqui no Brasil, né? O Dia dos Finados, digamos assim. Tem várias comemorações bem típicas ali e ele iria chegar justamente nesse período, tá? Para que ele fosse para lá, ele teria que ir para o Rio de Janeiro, então ele vai sair da igrejinha dele, vai ficar no hotel lá no Rio de Janeiro, e ele vai ter que pedir autorização para o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, a atual FUNAI, tá? Bom, quando ele chega no Rio, olha só, ele fica no hotel e perceba que ele já estava nos questionamentos. Será que eu vou viver o celibatário? Será que eu vou me colocar bem claro nas minhas convicções políticas? Ele estava em cima do muro com vários pontos de interrogação aí, né? Quando ele chega lá, ele vai se envolver com algumas mulheres. Ele vai se envolver com drogas, exatamente. Tem alguns trechos do livro que fala que ele utilizou, experimentou lançar perfume. Que viagem é essa, velho? Então você percebe que esse padre ele está numa crise de identidade, ok? O que o livro fala? E mais pra frente isso vai fazer sentido. Do mesmo jeito que ele está com crise de identidade, o brasileiro, a nação, né, esse povo, essa miscigenação também fica com crise identitária. Porque eu sei que eu tenho um pouco do indígena, um pouco do europeu, um pouco do negro, alguns traços meus são misturados, afinal de contas, eu não sou um só, eu sou uma mescla.
fez sentido aqui, por isso que ele está nessa crise de identidade, ele está buscando identificar quem ele é. Bom, então ele vai para o Xingu, tá? Atrasa só um pouquinho, porque no Xingu, essa festa Quarupi estava esperando a presença de Getúlio Vargas. Naquele período a gente estava no governo do GV. Só que GV falece e não pode ir. Então atrasa um pouquinho, mas mesmo assim ele vai. Detalhe, olha só. O nosso padre Nando, ele já era meio apaixonadinho por Francisca. Sim, Francisca, uma conhecida dele ali. Essa Francisca tinha casado, tinha levado a vida dela com o Levindo. Tinha ido para fora daquela região. E ela também estava aonde? No Xingu. Esse era mais um motivo velado que só foi deixar claro isso no livro depois de algumas páginas iniciais. Bom, quando ele chega lá, tá? Chegou, já conseguiu tudo, tá lá no Xingu. Ele vai ter contato com as mulheres, né, com aquelas indígenas que estavam ali pouco vestidas. Ele vai ter contato com algumas drogas ali do sertão. Ele vai ter contato com um público muito mais comunista, porque você tem então o regime militar, é óbvio que você vai ter um grupo que se satisfaz, que concorda com aquele regime, e você vai ter um grupo que é contra aquele regime. Ele, digamos que se identificou muito mais com os comunistas, o que era contra o regime militar, tá? E aí você também vai ver que ele vai se embrenhar muito nesse movimento comunista. Vou já continuar falando do Nando aqui, mas eu preciso falar de um personagem que aparece aí no meio do livro, ele aparece lá no Xingu. É um tal de farmacêutico, tá? Ele tem duas ideias assim, pessoal, dois conceitos que ele joga no livro pra gente pensar um pouco. Primeiro ele fala que esse indivíduo, nós humanos, nós indivíduos, nós somos uma doença pelo mundo. Por quê? Nós, sim, contribuímos com várias questões de desenvolvimento econômico, social, cultural, enfim, mas nós também causamos muito mal às pessoas, nós também causamos muito mal à sociedade, com os nossos preconceitos, com as nossas intolerâncias raciais. Olha só aqui o que ele fala. E que quando também a gente faz mal para esse mundo, a gente tem um outro movimento que busca sobreviver mesmo ao mal que a gente causa. Olha só o que ele vem. E outro ponto, tá? Ele também fala que esses indígenas deveriam ser cerceados, como se fossem girafas. Ele fala exatamente assim. É como se ele quisesse preservar esses indígenas, tá? Ele trata um pouquinho a raça branca, né, e os europeus, os negros, como se fosse um pouco diferente dos indígenas, como se esses indígenas, eles fossem os mais naturais, os mais nativos, os homens, assim, até de um comportamento, quando se fala em comunidade, vamos lembrar que todo aquele pessoal ali tinha uma ideologia muito mais comunista, tá? Então ele fala que esse comportamento, essa cultura, ela assim, era muito mais saudável, ela não buscava competição entre si mesma, ela que tinha mais chance de ter sucesso dentro dessa sociedade. Duas ideias que esse nosso farmacêutico vem colocar aqui, tá? E que isso vai fazer diferença pra gente entender aí qual que é a mensagem do livro. Empolgante! Continuando o nosso raciocínio, vamos voltar para o Padre Nando. Bom, Padre Nando, lembra que ele também queria encontrar Francisca? Ele encontra a Francisca lá. Depois de alguns meses, o esposo da Francisca, o Levindo, ele falece. Isso aí, ele fica doente ali, ele vai falecer. A Francisca, né, ela percebe a paixãozinha aí de Nando, que agora já não era mais padre, né, de Nando, e ela acaba ficando com Nando. Bom, algumas páginas do livro, eles ficam juntos, eles vão para morar perto de alguns camponeses. A Francisca, ela vai ministrar aulas, vai alfabetizar esses camponeses, ele vai colaborar muito ali com o movimento político, eles vão viver um período ali, tá? Acontece que a Francisca, ela também vai ter um momento de questionamento. Ela tinha feito um juramento pro Levindo que se ele falecesse, ela não ficaria com mais homem nenhum, que ela ficaria sozinha a vida inteira. E nesse momento, sabe, ela tem uma crise de compromisso. Ela fala, nossa, mas eu dei a palavra pro homem que eu amava e eu não estou cumprindo. E aí ela vai deixar o Nando. Nesse período aqui, Nando se aprofunda muito mais no trabalho comunista. Sim, ele vai alfabetizar, ele vai catequizar, ele vai se envolver muito mais, né? Puxar esse movimento comunista para ele. Tanto que ele vai acabar sendo preso, torturado. Alguns trechos do livro que fala exatamente de como que era a tortura dele é muito forte. Que coisa absurda! São narrativas, assim, bem extremistas, né? Que você até se assusta ali com alguns trechos, com alguns termos utilizados. E dentro dessa narrativa aí, o viés, pessoal, um comentário aqui, tá? O viés é bem comunista, tá? É como se tivessem os comunistas de um lado e o arqui-inimigo
esse regime militar, esse Estado do outro lado, tá? Então ele conta isso daí com muito viés comunista. Parece verídico, hein? Bom, ele depois de algum tempo sendo torturado e preso, ele foge, ele vai viver num litoral ali próximo, vai viver perambulando, tá? Buscando melhores condições de vida. Outra informação que eu quero fazer um parênteses aqui. O livro coloca uma mulher negra, Clara, uma mulata, uma mestiça, entende? Como ela realmente sendo a mulher brasileira. Ele fala, é ela que é a mulher brasileira. Porque você teve aí um escurecimento da população, não pode falar que a mulher brasileira é branca, e você também teve aí claramente um volume muito maior de africanos, né? De pessoas negras do que de pessoas brancas europeias ou dos amarelos indígenas. Você teve uma mescla muito grande. E nessa mescla, esses negros eram em maior quantidade. Então ele fala que a verdadeira brasileira, sim, ela tem uma pele mais escura, ela é como se fosse uma negra, claro, ou uma morena escura, né? Ele fala exatamente assim, tá? Ele não dá um termo específico. Na realidade, em alguns trechos ele fala até mulata. Bom, e ele fala que essa é a verdadeira, que ela deveria, ele até comenta, ele endeusa ela, né? Que ela deveria estar em notas de R$1 para especificar bastante essa ideia, essa imagem da mulher brasileira. Bom, a obra finaliza basicamente ele com bastante envolvimento no Partido Comunista. Agora ele, sabe, ele levanta essa bandeira, ele agarra essa ideia, ele fica à frente do seu povo. Ele tem ali algumas agregações, agremiações ao lado dele, ele realmente acaba virando um líder ali. E a Francisca, pessoal, ela vai falecer. Francisca falece. Depois do falecimento de Francisca, o nosso Nando, o padre, né? Agora Nando, que era padre, ele muda de nome. Nossa. Sim, ele muda de nome. E qual o nome que ele escolhe para ficar? Levindo, exatamente. Porque para ele a identidade dele era do amor dela. E se o amor dela era de Levindo, então teria que ser dele. Olha que curioso isso, entende? E agora, no final, eu preciso falar para você da análise. O que esse livro quer passar pra gente? Primeiro, ele mostra o comecinho dos movimentos sindicais ruralistas. Ah, agora eu entendi! Isso aí, porque esse movimento era bastante, primeiro, no movimento indígena e depois no campo, tá? Lembra que ele foi trabalhar com os camponeses e fundar esse Partido Comunista nos camponeses, tá? Então, falo desse início do movimento sindicalista rural, fala também da bastante miscigenação, é como se o Brasil vivesse uma grande crise de identidade. Lembra que o nosso ex-padre aqui, ele não sabe inicialmente se ele quer seguir o celibatário ou não, ele não sabe se ele fica do lado da direita ou da esquerda, ele não sabe se ele deixa as claras qual é a opinião política dele. Então, do mesmo jeito também que ele tem crise de identidade, o Brasil também tem. Na realidade, o Brasil não tem uma identidade só, ele tem várias identidades, é isso que ele quer falar, da miscigenação, tá? Ele também fala, dentro desses surgimentos do sindicato, fala bastante dos movimentos populares rurais, exatamente. A gente tinha nesse período, né, século XX ali, segunda metade do século XX, na verdade, de 1950 a 2000. A gente teve bastante movimento sindicato mais urbano, e aqui os movimentos populares começaram no campo rural, tá? Outra questão para a gente pensar aqui, quando ele fala, ele deixa bem claro o quanto que esse regime militar ele era autoritário, extremista. Olha! Isso no momento que ele sentiu na pele, que ele estava lá sendo torturado, que ele estava preso, que ele estava ali sendo persuadido, né, por esses representantes do militarismo. Então, na realidade, esse livro ele é de um olhar comunista, ele é de um olhar da minoria com bastante vieses, até mesmo dos indígenas, do campo rural, e ele contribui muito, pessoal, assim, para contar a história do Brasil, porque poucos livros contam desse período do sertanejo, desse período dessa população rural que não tinha ali, de repente, uma legislação que a aprovesse, uma legislação que a defendesse. Não conta também muito dessas pessoas que viviam no campo e que não concordavam necessariamente com o regime militar, que não estavam satisfeitas com essa política atual. Então é como se nesse período da história, a maioria dos livros falassem do urbano, de quem concordava com aquele momento da direita, de quem concordava com o regime militar, mostram outro viés, a maioria. E essa é uma das poucas obras brasileiras que mostra esse outro viés, sabe? É como se tirasse a cortininha e falasse, ei, tem aqui também o camponês, ei, tem aqui também quem não concorda contigo, tem aqui também quem está sofrendo na pele,
tanto a tortura desse comunista quanto no trabalho, a falta de uma legislação que trouxesse uma segurança jurídica para esse trabalhador. Então é por isso que ela é tão rica, entende? Ela tira a cortininha, tira um véu rosa dessa situação no momento e fala de grande parte da população brasileira, porque nesse momento, industrialismo ainda, a gente estava tendo um êxodo rural, né? Mas você considera que 40% da população vivia no rural, então é bastante gente que não concordava e que precisava ter a sua voz amplificada, que ela precisava ter o seu ponto de vista levado em consideração. Veja se fez sentido para você. Agora sim, né? Esse vídeo merece um joinha, merece você se inscrever no canal para que de segunda a sexta-feira você receba aí material organizado, caprichado, inédito. Cada semana é um conteúdo novo, cada semana é uma dica nova, uma obra literária nova e fora as nossas resoluções, os exercícios de matemática do Enem, que é ao vivo para você. Bom, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que tenho certeza que só de ver esse vídeo aqui de alguns minutinhos já vai clarear muito a visão sobre essa obra para você ir lá e fazer essa prova muito bem. Obrigada por hoje, eu espero muito ter colaborado com você. Até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.